Tinha um asno numa fazenda que estava morrendo de fome e morrendo de sede. E ele sabia que a 1 quilômetro de distância para a esquerda tinha um poço de água e para o outro lado, a 1 quilômetro, um monte de feno. E ele começou a se corroer numa angústia, numa indecisão, sem saber o que seria melhor fazer primeiro. Será que eu tomo um gole de água e mato minha sede, mas eu vou ficar morrendo de fome no caminho? Como é que eu vou fazer para voltar até um monte de feno, morrendo de fome, eu não vou conseguir? E ele ficava sustentando e alimentando aquela indecisão, até que depois de alguns dias ele morreu de sede e de fome, sem sair do lugar. Essa história pode parecer uma piada, você pode olhar para o asno e falar, não faz nenhum sentido, mas você está o tempo todo na sua vida estagnado, preso às mesmas decisões, preso aos mesmos hábitos, sem sair do lugar porque você tem medo de tomar as decisões. Meu objetivo desse vídeo é compartilhar com você as minhas fragilidades e te mostrar o meu passo a passo para tomar as minhas decisões. Eu quero te convidar a sair do lugar e te mostrar como escolher o que é melhor para o seu futuro, para que você possa não só desfrutar de uma vida mais interessante, como também se livrar daquelas situações que são ruins e você mesmo assim continuar repetindo e repetindo na sua vida. Meu nome é Pedro, eu sou médico, sou cirurgião geral formado pela USP e aqui no meu canal você vai encontrar conteúdo sobre medicina, sobre produtividade, sobre finanças, carreira médica e qualquer coisa que vai fazer você ser uma pessoa melhor e sair do lugar. Bora pro vídeo. Se tem uma coisa que eu entendo é sobre tomar decisões difíceis e sair do lugar. Se você me conhece um pouquinho mais, isso é óbvio, mas em 2024 eu larguei toda a minha carreira da medicina, eu era residente de cirurgia plástica na USP, já era um cirurgião geral consolidado, para empreender na internet. Eu abandonei minha carreira, parei de dar plantão como médico e criei uma empresa no digital, hoje eu vivo disso, empreendo na internet, mas isso só pôde acontecer porque eu tive a coragem e a decisão de sair do lugar e seguir um caminho que ninguém me incentivou. E o objetivo aqui hoje, obviamente, não é te incentivar a abandonar uma carreira tradicional, mas é te incentivar a sair de lugares que te fazem mal. Em 2024, eu estava muito infeliz, muito insatisfeito com a minha vida e sair daquele lugar me fez muito bem. Então agora, você que está numa situação desesperadora, que não consegue sair do lugar, que você fica angustiado o tempo todo, empurrando com a barriga um problema, um emprego ruim, um relacionamento ruim, eu quero te chamar para conversar, quero bater um papo com você para que você possa entender como sair daí e como tomar decisões de forma mais racional e mais palpável. Mas antes é importante a gente entender por que a gente tem tanto medo de sair do lugar. Por que a gente não tem coragem de enfrentar esses problemas e ficar preso aos mesmos erros e aos mesmos hábitos. E o primeiro passo é entender a nossa biologia. Nós, assim como todas as outras espécies, evoluímos a partir de um processo chamado de seleção natural e basicamente quem era mais apto a sobreviver ficava. E quem não era mais apto a sobreviver não se reproduzia e não perpetuava a espécie. E dentro disso existe uma habilidade chamada de viés da negatividade. O que é isso? Nada mais é do que ser pessimista. Então, os seres humanos que eram pessimistas, que previam catástrofes, tendiam a sobreviver mais. Os corajosos, aqueles que achavam que tudo ia dar certo, iam lá brigar com um mamute, iam lá tentar matar um leão. E aí, coincidentemente, esses morriam um pouquinho mais, né? Esses reproduziam um pouquinho menos. E aí, aqueles medrosos acabavam sobrevivendo. Aqueles medrosos acabavam perpetuando genes. E aí, centena de ano após centena de anos, aqueles genes dos não tão corajosos, daqueles mais pessimistas, daqueles mais ansiosos, esses genes foram perdurando e criou-se uma sociedade ou uma população, uma espécie de pessoas mais pessimistas, pessoas que preveem catástrofes. Só que aí tem um problema. Há 100 mil anos atrás, a gente morava numa caverna, se a gente não conseguisse caçar por 3 ou 4 dias, a gente morria. Se a gente cortasse uma perna e pegasse uma infecção, a gente morria. E aí, catastrofizar as coisas era muito bom, muito bom. Lutar com um leão não é bom. Agora hoje, a gente vive numa simulação da realidade a qual a gente foi projetado para viver. Você pega um transporte público, você vai para o trabalho, você volta para casa e nosso processo adaptativo não foi feito para isso. E aí a gente começa a se preocupar com catástrofes que não são catástrofes. Eu vou me usar como exemplo aqui. Quando eu decidi sair da residência de cirurgia plástica, várias pessoas me aconselharam a não fazer isso. Falaram que eu ia me arrepender amargamente, que eu ia ficar desempregado, que eu não ia ganhar dinheiro e a gente fica com medo, né? Eu fiquei assustado naquele momento, obviamente, e toda vez que alguém me aconselhava disso, eu dava um passo para trás e repensava a minha decisão. Só que aí, eu acho que pesquisando, eu nem lembro como, alguém me deu uma ideia de pensa no pior cenário possível. O que é o pior que pode acontecer com você? E aí, a partir dessa ideia, eu comecei a escrever num papel o que era o pior que poderia acontecer comigo. E aí, eu escrevi, bom, meu título de cirurgião geral eu não vou perder, meu CRM, o título de médico eu não vou perder, mas pode ser que toda essa empreitada de empreender na internet dê errado. E aí pode ser que eu perca meu Instagram, pode ser que eu não consiga ganhar nenhum centavo na internet, pode ser que eu tenha que voltar a dar plantão de cirurgião geral, pode ser que riam da minha cara, pode ser que eu tenha que estudar de novo, fazer uma outra residência, às vezes de plástica, a mesma coisa, ou às vezes de outra especialidade, e aí eu vou ter que voltar
ao mercado tradicional da medicina. Não me parece algo que vai colocar minha vida em risco, não me parece algo que vai me impedir de perpetuar meus genes para a próxima geração, me parece algo que talvez vai me gerar um certo desconforto, talvez um ônus financeiro, nem tão grande, né, porque eu continuaria sendo um médico especialista. E aí quando eu olhei para isso, eu pensei, pô, o pior cenário possível é muito melhor do que eu tô imaginando. É louco isso, né, porque basicamente é o meu instinto que foi feito para isso, né, eu evoluí para isso, me dizendo que o pior que pode acontecer é a morte. Porque por mais que a gente não saiba que não vai acontecer isso, o sentimento de luta ou fuga, os hormônios que são liberados, são esses, é algo da iminência do risco de vida. E aí quando a gente começa a sistematizar e explicitar tudo o que pode acontecer de uma forma mais realista, as coisas ficam mais claras. Tá, mas eu pensei no pior cenário. Mas e o melhor cenário? Porque isso também é interessante, porque às vezes o pior cenário não é ruim, mas também o melhor não é bom. Então vou dar um exemplo aqui por outro lado. Eu continuar na residência de cirurgia plástica. O pior cenário eu já estava vivendo, na verdade. E beleza, então eu ia aguentar, eu sobreviveria, estava tudo bem, eu ia me formar cirurgião plástico, só que o melhor cenário ia ser seguir uma carreira que não me satisfazia, que eu não ia ser feliz e que provavelmente eu não ia conseguir ajudar pessoas como eu ajudo hoje. Então, para mim, eu saí muito mais por conta do melhor cenário. Mas por outro lado, quando eu segui na minha vida de empreender na internet, o melhor cenário era muito bom. E foi justamente o melhor cenário que me atraiu. Então você tem que também olhar para o melhor cenário. O que é o melhor que pode acontecer? O melhor que pode acontecer comigo, eu não vou falar aqui, mas eu escrevi no papel, ainda não aconteceu. Mas foi justamente por conta do melhor possível que eu saí da residência de cirurgia plástica, eu me arrisquei. Então, às vezes, você está num emprego chato, você ganha mal, seu chefe te trata mal, você não tem perspectiva de crescer, continuar no emprego, tá tudo bem, você está em segurança no seu emprego. Mas será que se você continuar nesse emprego, você vai conseguir ter suas realizações profissionais? Será que você vai conseguir ganhar tanto dinheiro quanto você quer? Será que você vai conseguir satisfação na sua vida profissional como você quer? Provavelmente não, né? Porque senão você não ia estar angustiado com isso, você ia estar empolgado e excitado com o seu trabalho. A mesma coisa vale para um relacionamento meia boca, que ninguém se ama mais, ninguém se respeita mais, mas ao mesmo tempo tem um certo grau de conforto. Na maioria das vezes, você tende a superestimar o lado negativo de uma mudança e subestimar o lado positivo. E você também tende a superestimar o cenário positivo de ficar no mesmo lugar. Então, na maioria das vezes, você está sendo medroso, porque você foi feito para ser medroso. Só que continuar no mesmo lugar vai fazer com que você continue insatisfeito, frustrado e não melhore muito sua vida. Agora, além do nosso viés de negatividade, tem uma teoria da psicologia que se chama aversão à perda. Isso até pode ser explicado por um clichê que a gente só valoriza o que a gente tem depois que a gente perde. Então, na maioria das vezes, perder algo que você tem, que te pertence, é muito doloroso. Mas deixar de ganhar nem sempre incomoda. Então, você está diante de uma decisão ali de largar o seu emprego, que te paga mais ou menos, que te dá uma certa estabilidade, frente a uma outra decisão de abrir uma empresa, ganhar milhões de reais, ter reconhecimento, prosperar, mas em contrapartida tem o risco de perder sua estabilidade lá no seu emprego. E aí, a ideia de deixar de ganhar aquele salário fixo todo mês e ter aquela segurança te assombra muito mais do que a ideia de ficar milionário te encanta. Então, a gente acaba preferindo o conforto, a estabilidade, a segurança. É melhor o mais ou menos garantido do que algo que realmente é muito bom, mas que eu vou ter que arriscar para conseguir. Então é muito importante ter essa reflexão. Será que você não está só com medo de perder algo que nem te faz bem e, na verdade, você está se prendendo a isso? Inclusive, o Daniel Kahneman, que foi um dos pesquisadores que descreveu essa teoria, ele fala que a gente sente muito mais dor por perder uma coisa do que por ganhar essa mesma coisa. Então, é muito mais doloroso perder meu celular do que ganhar um novo. Entender a psicologia por trás disso dá muito mais clareza para nós quando a gente toma uma decisão. Muitas vezes a gente fica cego por conta da nossa biologia e entender o que se passa por trás disso vai te dar clareza e vai fazer com que você tenha muito mais assertividade na hora de tomar decisões difíceis. E agora eu quero trazer o momento mais importante do vídeo, que na verdade é minha filosofia por trás de qualquer decisão relevante. Tem uma pessoa que eu me lembro, tem uma pessoa que eu imagino sempre, que eu sempre trago as duas para perto quando eu quero tomar uma decisão difícil. Tem meu eu de 8 anos, que era um menino que sonhava muitas coisas, que negava muitas coisas e afirmava que ele jamais seria determinado tipo de adulto. E tem o meu eu de 80 anos, que é uma pessoa imaginária, que eu imagino as dores no joelho que ele pode ter, que eu imagino os custos financeiros que ele pode ter e os desejos que ele gostaria de realizar. E sempre que eu estou diante de uma encruzilhada, de uma decisão difícil, primeiro eu lembro do meu eu de 8 anos e penso, será que esse cara teria vergonha dessa decisão? Será que eu estaria quebrando algum dos princípios que ele dizia, eu jamais vou fazer isso como adulto? Ou será que ele vai ficar empolgado e vai se sentir orgulho disso? E o outro ponto é, será que eu vou ferrar com o meu eu de 80 anos? Será que eu vou colocar uma dívida nas costas dele? Será que eu vou fazer com que ele nunca possa se aposentar?
Será que eu vou fazer com que ele tenha que arcar com um custo que ele não vai ser capaz de cumprir? E talvez olhar para essas duas pessoas é a simplificação de tudo que eu acabei de dizer. O meu eu de 8 anos, o que é o melhor que pode acontecer? Será que eu estou sendo fiel aos meus sonhos? E o meu eu de 80 anos o que é o pior que pode acontecer? Será que eu vou poder lidar com o cenário catastrófico? Então vamos recapitular aqui. Você está diante de uma decisão difícil e você não quer errar. Primeiro, entenda que você vai imaginar um cenário pior do que o pior possível. E aí, escreve num papel o que é o pior que pode acontecer. Você pode lidar com isso? Se você pode lidar com isso, você está pronto, você pode seguir em frente e começar a pensar nas outras possibilidades. Segundo, o melhor que pode acontecer, vale a pena? Vale a pena se arriscar por conta desse ganho? E terceiro, entender que a gente costuma superestimar nossas perdas, então não vai doer tanto assim. E se você não quiser lembrar de nada disso, lembra da criança de 8 anos, lembra do senhor de 80 anos, que eu tenho certeza que você nunca vai errar. Se você gostou desse conteúdo, deixa o joinha para me incentivar a trazer mais vídeos como esse, e valeu, até a próxima.